Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o CirclePy. No vídeo de hoje eu darei continuidade à aula anterior, a aula 42, em que estava falando sobre tarefa de recordação livre. Eu utilizei um teste específico de memória para falar sobre alguns aspectos interessantes, conceituais do uso do CirclePy. No vídeo de hoje eu vou falar sobre tarefa de reconhecimento. Então eu falei na aula anterior que em testes de memória nós temos uma fase de estudo, em que os participantes são expostos a um material a ser aprendido e, posteriormente, após um determinado dado de retenção ou mesmo imediatamente após o término da fase de estudo, os participantes são expostos a algum teste que avalie o desempenho deles de memória relacionado ao conteúdo previamente estudado. Okay? Esse é o paradigma geral de estudos de memória, com a diferença que, por exemplo, na tarefa de recordação livre, aqui os participantes têm que se lembrar sem pistas do material que eles estudaram, ou seja, eles precisam gerar espontaneamente o conteúdo, quais palavras eles viram previamente, e no teste de reconhecimento, como nós vamos ver, os participantes precisam discriminar quais palavras ou quais imagens, quais rostos eles viram anteriormente e de quais eles não viram. Então, basicamente, pensa o seguinte. No teste de reconhecimento, os participantes são expostos a um conjunto de palavras, digamos que eles são expostos a essas 14 palavras aqui, 7 abstratas e 7 concretas, são as que eu estou chamando de old, ou seja, antigas, velhas, palavras que os participantes já viram. E depois, no momento do teste, os participantes são expostos a essas palavras e também a mais 14 palavras, que são essas aqui chamadas de new. Então, o participante ele precisa ser capaz de discriminar, ou seja, responder que ele viu essas palavras aqui, que ele viu realmente na fase anterior, na fase de estudo, das que ele não viu. E aí ele vai responder, no caso, se ele acertar tudo, ele vai responder setinha para a esquerda, indicando sim, eu vi, e setinha para a direita, indicando não, eu não vi. Ok? Então, deixa eu demonstrar isso no CirclePy, que isso vai ficar mais claro. Então, estou aqui na tela inicial e a gente iria para a fase de estudo agora, que seria essa daqui. Eu dei uma acelerada aqui para ir mais rápido, a gente não perder muito tempo. Então, o participante foi exposto a um conjunto de palavras, vem a instrução do teste de memória e aí a gente entra na fase de teste, propriamente dita, que o participante vai ser solicitado a julgar. Você viu a palavra contente anteriormente? Então, contente ele não viu. Tá aqui, ele não viu porque ela está aqui no new. Então, ele deveria responder direita, Supondo que ele responda esquerda, ele vai ter errado. Ou 20. Então, eu vou chutando aqui. Esquerda, vi, não vi, vi e vou lá. Vou respondendo de qualquer jeito aqui, só para a gente avançar rapidamente. E para eu falar qual que é o propósito do vídeo de hoje. Então, aqui no caso vão ser 28 palavras, 14 vistas e 14 não vistas. Bom, então vamos ao CirclePy, só para mostrar a estrutura do meu experimento. Eu reaproveitei boa parte da estrutura da aula anterior, da aula 42, só que tem uma rotina aqui, tá na fase de teste, esse momento aqui, fase de teste, seria esse loop aqui. Eu tenho aqui o teste de reconhecimento, que foi o que a gente fez, só que tem uma rotina aqui chamada Remember No e ela está vazia, por isso que nada apareceu dela, porque evidentemente isso não foi programado ainda e o objetivo meu neste vídeo é programá-la. Bom, então vamos lá. No experimento de memória, então, a gente tem a fase de estudo, a fase de teste. No caso específico do teste de reconhecimento que a gente já viu, foi isso que o participante tem que julgar quais palavras ele viu e de quais palavras ele não viu anteriormente. Então, é praticamente um teste de discriminação. A tarefa de lembrar saber, que é a minha livre tradução aqui de Remember No, foi proposta por um pesquisador chamado Endel Tuvin e é uma de várias tarefas que foram propostas para tentar separar pelo menos 2 processos distintos que são acompanhados também de experiências fenomenológicas distintas que guiam o desempenho em teste de reconhecimento. Então, a pessoa, note que ela pode acertar porque ela simplesmente chutou, na verdade, Então, esse seria até um terceiro processo, mas eu vou desconsiderar o chute. Agora, existem 2 maneiras dela acertar. Eu vou tentar explicar isso com um exemplo. Suponha que você assistiu o filme Borá, que foi protagonizado pelo Sacha Baron Cohen, e passou muito tempo que você assistiu esse filme, e eu assisti esse filme também. Então, nós dois, eu e você que está assistindo o vídeo no YouTube, assistimos a esse filme. Depois de um tempo, nós assistimos a um filme mais recente, que, se eu não me engano, o nome dele em português ficou O Sete de Chicago, e você olha para ele e imediatamente fala assim, nossa, é o cara do filme do Borá.
Você não precisa lembrar do nome dele, né? Mas você lembra que é o cara desse filme aqui, é a mesma pessoa. Quando você lembra exatamente de detalhes episódicos, contextuais, você caiu justamente no processo de lembrar. Você conseguiu resgatar quem é ele. Então, quando você vê alguém no corredor da faculdade, alguém na rua, no ônibus, assiste a um filme e vê um ator e fala: eu conheço essa pessoa de tal lugar. Em geral, esse é o processo que os psicólogos da memória chamam de lembrar, remember. Agora, suponha que no meu caso, eu vejo esse rosto e falo assim: esse rosto não me é estranho, eu já vi ele em algum lugar. Quem será que é esse cara? Será que eu já assisti algum filme dele? Ele me é muito familiar. Quando eu tenho essa sensação, essa experiência fenomenológica de eu acho que eu conheço, mas eu não sei da onde, em geral eu caí nesse caso aqui, o know, que pode ser conhecer ou pode ser saber, né? Eu sei que eu conheço, eu só não sei da onde. É por isso que saber, tá? Eu sei que eu conheço de algum lugar, eu só não consigo te precisar da onde. Mas me dá mais um tempinho e às vezes é muito interessante porque as duas coisas podem acontecer. Eu posso cair nesse estado de saber, tipo, eu conheço de algum lugar. E depois de ficar pensando por uns 10, 15 minutos, ruminando, eu vou assim: é o cara do filme Borá. Tá? Então, esse pequeno exemplo para tentar fazer essa diferenciação entre esses dois processos. No entanto, esse vídeo não é sobre psicologia da memória, é sobre o CyclePy. Então, agora eu vou entrar na parte mão na massa para fazer a programação. As tarefas de lembrar, saber, né? Remember, know, elas são bem complicadas no seguinte sentido. Não complicadas para o participante, elas são complicadas para que o pesquisador consiga pensar nas instruções mais precisas possível para garantir que os participantes realmente estão respondendo com base nesses dois processos, né? Então, fica a cargo do pesquisador fazer isso. Aqui eu não vou bolar as instruções, eu vou ignorar as instruções, porque o que eu quero mostrar é como fazer com que essa tarefa aqui, essa etapa Remember Know, ocorra só quando o participante respondeu sim, eu vi. Porque quando ele não viu, veja bem, não faz sentido perguntar se ele se lembra ou se ele sabe, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou preencher essa rotina e daí eu vou fazer ela executar só quando o participante tiver respondido vi. Então, eu vou começar aqui copiando as rotinas que eu tenho aqui. Aqui o recog prompt, né, que basicamente é aquele texto que apareceu na parte de cima. Vou colar aqui, paste component, e aqui eu vou chamar ele de rk prompt. E vamos ver como que eu vou mudar. Então ele está aqui, você viu a palavra na etapa anterior? Tá, beleza, aqui tá tudo bem. Agora eu vou pôr aqui a instrução de qualquer jeito, tá, gente? Então vou pôr assim, você lembra de ter visto a palavra ou você sabe que a viu, né? Você vê que como que é complicado. Essa instrução que eu estou dando aqui, ela não é muito boa, né? Você lembra de ter visto a palavra ou você sabe que a viu, né? A menos que eu tenha explicado para a pessoa o que eu estou chamando de lembrar, o que eu estou chamando de saber, né? Os detalhes, tá? Mas vou deixar desse jeito mesmo, porque mais uma vez eu estou falando, isso aqui não é sobre memória, tá? Eu estou utilizando uma tarefa de memória para ilustrar um conceito do CyclePy. Então, não se atentem muito a esse ponto. Se você é pesquisador de memória e agora está querendo morrer, peço desculpas, mas vamos seguir aqui. Ok, então vamos vir aqui o item. O item vai ser exatamente o mesmo item, então eu vou colá-lo aqui também. Só vou mudar aqui agora para rk item, né, porque ele não pode ter o mesmo nome. E aqui, na verdade, ele não precisa ter... Não precisa esperar passar um tempo. Opa, coloquei errado. Então aqui é 0. Ok. Resposta do teclado. Vou copiar. Vou colar aqui. Vou pôr aqui rk-resp. Que pode começar agora do 0. E com a diferença de que aqui não tem resposta certa. Então ele vai armazenar a primeira resposta, mas não tem a resposta certa, né? Que eu estou querendo medir esse processo psicológico. Então não tem como eu dizer que um processo psicológico está mais certo que o outro. E aqui os botões eu vou ter que colar aqui também. Eu vou pôr aqui um paste component e vou pôr aqui rk buttons, tá? Só que eu vou ter que criar ainda esse botão porque eu não tenho ele, mas eu já vou deixar aqui que ele começa com 0 e vou chamar isso de rk buttons, tá?
e daqui a pouco eu crio, vou fazer uma pausa no vídeo, vou mostrar para vocês já já. Bom, gente, eu voltei e tá aqui minha incrível imagem, né, de vi, não vi, e aqui tá lembro, sei, tá? Como eu disse, mais uma vez, esse rótulo aqui é simbólico para esse vídeo, tá? Então, por favor, não me julguem muito. Então tá tudo pronto aqui, né? Mas agora o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso de alguma forma implementar a minha condição aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pôr um componente de código aqui, tá? E eu vou pôr ele aqui só em Python, vou chamar ele de recog code, e eu vou pôr ele aqui em endRoutine e vou pôr o seguinte, if recog hasp.keys. Então eu vou pegar o botão que o participante apertou aqui, e se ele for igual a left, ele vai ocorrer a rotina depois. Então eu vou pôr aqui rk routine vai ser igual a 1, else recog não, rk routine igual a 0. Tá, então é isso que eu vou fazer, ok? Então, se o participante apertou left, eu quero que essa variável receba o valor 1. Caso contrário, eu quero que ela receba o valor 0, ok? Bom, tendo colocado então o código aqui, eu preciso colocar ele lá para cima, né? Vamos lá, cadê? Ok, então ele está no topo, ok. Então no endRoutine ele vai fazer essa avaliação. E agora eu vou colocar um loop aqui, que eu vou chamar ele de remember no trial, ok. E eu quero utilizar justamente essa variável que eu estou criando aqui, rk. Só que ó, percebi que tem um erro aqui, olha que erro sutil, olha só. Esse k está em minúsculo e esse está em maiúsculo, então aqui ele vai dar erro. Agora sim, coloquei em minúsculo, ele deve funcionar. Eu vou colocar aqui minha variável rkRoutine, vou dar um ok e vamos testar. Então, gente, estamos aqui, vamos para a fase de estudo, que vai passar rapidamente na frente de vossos olhos. E chegamos aqui na fase de teste, vamos ver se funciona agora. Beterraba, eu vou apertar direita, não vi. Ele passou para a próxima palavra, duro, beleza. Significa que ele não rodou aqui o remember no. Para a gente saber se está funcionando, eu vou apertar agora para a esquerda para ver se ele vai para outro julgamento. Eu vou apertar para a esquerda e olha lá. Você lembra de ter visto a palavra ou você sabe que a viu? Então, eu vou pôr lembro. Ok. Aqui, você viu a palavra abaixo na etapa anterior? Vi. Perguntou de novo, agora eu vou pôr sei. Persiana, vi, lembro. Borboleta, vi, sei. Agora contente, não vi. Ok, pulou para a próxima. E ó, na medida em que eu vou colocando não vi, estou apertando não vi várias vezes, ele não está me dando a outra tarefa. Então parece que funcionou e a gente foi bem sucedido na nossa missão. Ok? Fim do experimento e ok. Então deu certo. Bom, gente, deu certo, mas eu quero ver se tem um outro jeito de fazer isso. Será que eu consigo fazer essa mesma coisa sem esse loop aqui? Eu vou tentar. Então eu vou remover o loop. Removi. E agora eu vou fazer diferente. Eu vou pegar esse código que está aqui, vou copiar e vou colar ele aqui na rotina de remember no paste component. Vou apagar ele aqui de recognition, não quero ele aqui, tá? Cadê aqui? Remove. Muito bem. E agora eu vou pôr ele aqui para cima. Move to top, cadê? Vou renomear isso para... Cadê? Meu Deus do céu. Vou editar isso. E agora eu vou chamar ele de RK Code. Bom, só que agora eu vou pegar essa rotina aqui e não vou deixar no endRoutine, agora eu vou pôr no begin. E o que eu vou mudar aqui, na verdade, é que se aqui for write, continue routine é igual a false. E o resto eu não preciso, porque agora eu mudei. Agora se o participante diz que não viu, não tem por que estar executando isso. Então no begin routine já cai fora daqui.
ok? Então agora só com um loop, utilizando, acessando de novo aquela variável, só que agora ao invés de acessar left, que significa vi, estou acessando o não vi. Vou salvar e vou ver se funciona com essa nova parametrização do meu programa, se eu conseguir achar uma segunda solução para o mesmo problema. Então cá estamos, barra de espaço, passando a fase de estudo, ok, barra de espaço, viu essa palavra na etapa anterior? Vi, vou apertar para a esquerda. Ele me perguntou se eu lembro de ter visto ou se eu sei que a vi. Vou pôr que eu lembro, ok. Feia, vou pôr que eu não vi e passo para a próxima. Parede, não vi, flor, não vi, ruim, eu vi. Olha lá, ele me perguntou. Panela, vi. Lembro ou sei? Lembro. Borboleta, vi. Lembro ou sei? Sei. Lancha, não vi. Descansar, não vi. Banana, não vi. E aí, vou por vários que eu não vi. E lembrando que ele está salvando as respostas, né? Então, ele está salvando o que foi digitado pelo participante. Ok? A única diferença aqui, na verdade, essa é uma diferença não entre esse programa que eu fiz agora anterior, mas entre as duas rotinas aqui. É que no Recognition, ele está salvando a resposta e ele já está salvando para mim qual que é a resposta correta, porque eu tenho um gabarito. Evidentemente que aqui no Remember No eu não tenho gabarito, porque, por exemplo, se eu apertei que eu vi uma palavra que eu não vi, evidentemente que nem Remember nem No é uma resposta correta, né? Então aqui ele não salva a resposta correta, aqui ele só salva a resposta do participante, né? Então ele armazena a primeira resposta que o participante deu, porque o Store Correct é basicamente por número 1 ou número 0, acertou ou errou. Ok? Então, nesse vídeo eu mostrei duas soluções para fazer com que uma rotina execute ou não e volte a ser executada. Uma delas utiliza um loop aninhado aqui e define com base na resposta aqui se foi left ou right, se o loop aqui, o valor do loop, que é o outro loop, se ele vai ser 1 ou 0, né? Que é o loop que aparece aqui. E nesse segundo programa mais recente que eu fiz agora, eu coloquei o código não em Recognition, eu coloquei ele já aqui, e basicamente se a resposta for right, que significa não vi, a rotina é descontinuada, ok? Espero que esse vídeo seja útil, mesmo que o seu estudo não seja sobre tarefa de reconhecimento, mas caso você queira fazer com que uma rotina seja ou não executada condicionalmente a uma determinada resposta, isso aqui é útil. Por exemplo, se você pergunta para uma pessoa se ela tem filhos, e depois você pergunta alguma coisa se ela tem filhos com menos de 5 anos, ou se quer perguntar alguma coisa se os filhos moram com a pessoa, né? Ou seja, se uma pessoa responder que ela não tem filhos, nem faz sentido você perguntar se os filhos moram com a pessoa. Agora, se a pessoa respondeu se ela tem filhos, a pergunta, se os filhos residem com você, é uma pergunta relevante e que pode ser utilizada essa mesma lógica de implementação no CyclePy. Ok? Espero que o material seja útil e possa ajudar você a resolver os seus problemas de pesquisa. Ok? Obrigado a todos e a todos e até um próximo vídeo.